Gente, todos nós ficamos espantados, assustados, alegres, e às vezes assim ficamos até comentando, né, que os nossos filhos, os nossos netos, nossa, aquela criança é muito inteligente, aquela criança é terrível, aquela criança ela faz isso, ela faz aquilo. Quando eu era criança, ou mais jovem um pouco, eu tive que estudar informática. Hoje a gente não precisa mais. Hoje já nasce com um chip já aí dentro. Então a gente fica assustado com essas crianças de hoje, que tem uma facilidade muito grande com tudo. Os computadores, os celulares e outras coisas. Mas é para ficar um pouquinho mesmo, mas vamos entender um pouquinho, porque lógico que não dá para falar tudo que nós gostaríamos em uma hora, que é pouco tempo, mas a gente vai tentar, tá ok? Então vamos saber quem são essas crianças, que tem muitos hoje que não são crianças mais, tá? Mas são dessa época. Então, a astronomia, a ciência que estuda os astros, ela diz que o nosso sistema solar, ele faz uma grande viagem que dura 26 mil anos em volta de uma estrela que chama Alcíone. Essa estrela pertence à grande constelação das Pleiades, que são as estrelas que vocês olham para os céus, são as mais brilhantes que existem no céu. E essa estrela Alcíone é a estrela mais brilhante de todas elas. Tá? Então, os chineses, há 4.000 anos, eles já identificaram essas estrelas, ou esta estrela já. Então, astrônomos, eles dizem que a cada 12.000 anos, o sistema solar nosso, ele começa a penetrar nessa grande faixa de luz que circula essa estrela chamada Alcíone. Tá? A gente já a gente vai sair dessa parte científica, tá, gente? É porque a gente precisa chegar lá, tá bom? E a partir do ano de 1972, o nosso sistema solar, ele começou a penetrar nessa grande faixa de luz de Alcíone. E 10 anos depois, a partir de 1982, a Terra começou a penetrar nessa faixa de luz dessa grande estrela. Sendo que durante 2.000 anos, o nosso sistema fica totalmente mergulhado nessa imensa faixa de luz, recebendo uma luminosidade abençoada e especial. A última vez que isso aconteceu foi denominada a fase do leão. E naquela época, eles já profetizaram, vários, na época chamavam os profetas, né? Que a próxima fase, a nossa hoje, seria a fase conhecida pela grande revolução espiritual, emocional, tecnológica e dentro da saúde e outras áreas. Tá? E as tradições da Índia, que há mais de 6.000 anos já diagnosticaram que esse período seria o grande período da luz, que eles deram o nome de a grande era de Aquários. Muita gente já deve ter ouvido já, né? Para entender o começo dessa era de Aquários, à medida que a Terra ela foi entrando nessa faixa de luz de Alcíone por volta de 1982, e que por volta de 2012 ela estaria totalmente dentro dessa faixa. Daí, muitas pessoas acharam que o mundo ia acabar. Eu tenho um casal de pacientes meus
que, com medo do mundo acabar, eles se mudaram para Caxambu. E lá não é mundo? Eu falei, mas lá não é mundo? Lá é mais alto. Tem um portal lá. O mundo não acabou, eles estão na ilha. Tá? Tá bom, então. Mas seria o início de uma outra fase. O início de uma outra fase. Apenas isso. Então, nesse período que a Terra mergulhou nessa faixa, começou a vir uma migração de espíritos de grande luz, espíritos de grande categoria dessa estrela Alcione para o nosso planeta Terra. A missão deles é dar à Terra a era do espírito imortal, dizer que a morte não existe. A nova era, a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Só para entenderem mais, tá? Os planetas, eles vão evoluindo. Eles começam no primitivo mesmo, tá? Onde se inicia tudo. Ele evolui para provas e expiações, e a próxima fase, planeta de regeneração, a qual nós iniciamos em 2012, tá? Mas isso já aconteceu nos primeiros anos da nossa civilização. Não assim, mas já aconteceu. Vieram do sistema do cocheiro e de Capela. Para quem lê o livro Esse Lado de Capela, sabe muito bem o que eu estou falando. Tá? Valeu. Então, vieram 4 migrações de espíritos que vieram para a Índia, para o Egito, a Pérsia e a Judéia, formando ao longo dos anos as raças padrões que existem hoje. Tá? Então, esses espíritos chegaram aqui no passado, sabe por quê? Porque eles foram expulsos da onde eles estavam. E por que eles foram expulsos? Por quê? Porque lá eles estavam prejudicando, eles estavam atrapalhando a evolução daquele sistema. Então, como Capela estava evoluindo de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, como nós estamos passando agora, lá não tinha lugar para esses espíritos. Porque quando você não passa de ano, você repete. Bem, então agora é a vez do planeta. O planeta está evoluindo. Se nós não acompanharmos, nós vamos também ser recambiados para planetas geralmente primitivos. Até aí, tá joinha? Tudo bem? Então vamos lá. Então, quando esses espíritos chegaram aqui, eles encontraram um planeta primitivo. A época das cavernas ainda. Pensa bem, você sair daqui, internet, tudo bonitinho, água encanada, você chegar aqui e encontrar nem o fogo ainda, nem a roda, nem nada. Você tem que recomeçar tudo outra vez. Mas Deus aproveita tudo. Esses espíritos, eles não tinham a qualidade moral, mas eles tinham a inteligência. E Deus perfeitamente aproveitou isso. Esses espíritos trouxeram a inteligência. Quando chegaram aqui e encontraram um povo primitivo, o que eles fizeram? Ajudaram os povos que estavam aqui, ajudaram o planeta a progredir. Foram eles que construíram as pirâmides, que ninguém sabe como foi feito até hoje.
Ninguém. Tá? Então, ninguém sabe como é que fizeram. Porque eles ajudaram o progresso do nosso planeta. Muitas coisas ainda são incompreensíveis, muitas obras que estão aí, ninguém sabe como foi feito ainda. Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura, explica a missão histórica daquele povo que veio de outra dimensão. Eles vieram aqui para nos ensinar o cultivo de Deus, a certeza da imortalidade, a prática da não violência, chamada de ahimsa pelos indianos, né? Eles trouxeram o conceito de liberdade que se espalhou por todo o Oriente, onde veio Krishna, Buda, Confúcio na China, Lao Tse e outros, né? E tantos outros espíritos que vieram de outra dimensão e proporcionaram uma cultura de beleza nesta época. E agora nós estamos recebendo imigrantes que vêm de Alcione, que é diferente. A gente vai explicar aqui agora. Allan Kardec fala que os espíritos rebeldes que estão na Terra agora, tá, criando um embaraço para o progresso da evolução do planeta, essas pessoas ainda inclinadas ao mal terão que mudar para outro planeta inferior. Alguém quer ir lá? Ou não? Alguém quer ir lá? Ninguém? Vamos lá. Mas, como Deus é perfeito, aqueles que vão para lá, eu não sei, tá? Também vamos chegar lá no planeta primitivos e vamos contribuir com a nossa inteligência para aqueles povos que estão lá, para progredir aquele planeta para qual um de nós ou nós ainda vamos. Com a nossa inteligência e com o contato com o sofrimento que nós teremos lá, nós vamos desenvolver a emoção. A gente estranha que naquelas épocas apareciam sábios falando coisas fantásticas que duram até hoje, missionários, tá? Então, isso que está acontecendo aqui foi o mesmo que aconteceu com aqueles que vieram de Capela no passado. Eu vou passar um filmezinho aqui agora que vocês já conhecem, um deles já, mas ele é muito bonzinho, que ele passa muito bem essa informação, tá? Vamos lá, vai pra cá. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você tá querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não cai nessa não. Você vem ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois isso é tudo enrolação. Eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Para outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou o quê, criança? Você está me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então, eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo. Digamos que é um estilo assim meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Uma graça. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que
Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador discreto, eu vou ajudar o que na evolução desse lugar? Mas sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será peça fundamental para as engrenagens da vida. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era para eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdarão a Terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo. Entendeu? O mundo é gay, filho. É gay, é feminino, é hétero, é transsexo, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas, isso não me rendeu nada, não? Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta em qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guaravita. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172 com destino ao planeta Menos 2015. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Peraí, e o meu lanche? Que lanche, senhor? Ué, o amendoim e o guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. Ah, sim. Ela estava só zoando. Espíritos não comem. Ela é espirituosa. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou no Procon aí dessa galáxia aí. Eu vou reclamar, porque eles me falaram que eu ia ter Olha, eu quero meu amendoim e quero meu guaravita. Eu quero agora meu amendoim e guaravita. Olha o respeito. Não, eu quero meu amendoim e guaravita. Senão eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui na Terra. Ninguém me tira. Rapaz, vou contar até 3. 3. Então, é isso aí. Está claro? Bem claro, tá? Então, há algum tempo nós já passamos a receber espíritos desenvolvidos intelectualmente, mas não necessariamente moralmente desenvolvidos. A situação é diferente. Capela, eles foram expulsos, tá? Esses, não. Esses que estão vindo, eles são missionários. Eles são muito mais evoluídos do que nós, tá? Há até uma historinha que conta assim que um avô, ele estava com o computador, tá? E estava lá, né, fuçando, ele tocou em uma tecla qualquer lá, sumiu tudo, ele fuçou, ele chamou o neto dele, de 6 anos, Alberto, vem cá. Alberto veio, o que foi, bom? Esse monstro aqui sumiu tudo. Ele falou assim, vou aqui, vou para ele rapidinho, e foi embora. Ele mexeu de novo, sumiu de novo. Ele falou, Alberto, vem cá outra vez. Ele veio, o que foi agora, vô? Ah, esse monstro sumiu tudo outra vez. É aqui, vô, só fazer isso aqui. Aqui, vô, como é que o senhor viveu até hoje sem mim? Então são essas crianças danadas que são terríveis, mas são, né? Então, a partir de 1972, houve um fato estranho. Psicólogos e pedagogos, eles começaram a observar, sem saber, uma certa mudança no perfil das crianças daquela época, 72, 70 e poucos, entendeu? Era uma outra criação. E começaram a dar-se conta que essas crianças, naquela época, apresentavam síndromes estranhas, comportamentos diferentes, muito diferentes dos costumes da época.
tá? E elas logo foram classificadas como doentes. Foram classificadas como crianças com déficit de atenção, TDA ou TDAH. Para quem não sabe, T, transtorno, D, déficit, A, atenção. E o H, para quem tem hiperatividade. Tá? Esses dois grupos foram considerados doentes ou patológicos e passaram a preocupar psicólogos, psicoterapeutas e educadores. Tá? Porque se tratavam de crianças rebeldes, atrevidas e que nos olhavam e olham até hoje nos nossos olhos e dizem o que querem, fazem o que querem, dizem coisas que a gente estranha. Mas como é que esse danado, da onde ele falou isso? Porque nós somos o Windows XP, eles são o Windows 10 já. Entendeu? Então essas crianças não submetem sob hipótese alguma a qualquer orientação, especialmente se for impostas. E a partir do ano 2000, elas cresceram à casa dos bilhões, muito rápido. O que fez com que as indústrias farmacêuticas, os laboratórios, criassem drogas que atuassem no sistema nervoso central delas, acalmando-as, tornando dóceis, capazes de pensar de maneira gentil, não, mais ou menos. Então, surgiu uma droga que ficou muito famosa, tem até hoje, chamada Ritalina. Ritalina. Conhecida como a droga da obediência. Então, a criança que é submetida a esse tratamento, ela muda realmente o comportamento. Não se torna dócil, torna obediente. Não se torna afável, faz-se submissa. No entanto, porque o assunto ele espalhou tanto e cresceu tanto, psicólogos, psicoterapeutas mais interessados, eles começaram a observar que existe uma diferença entre a criança TDA e TDAH e essas crianças que tinham uma aura azul, numa tonalidade índigo. Então a doutora Nancy chamou de crianças índigos. Havia uma diferença entre eles. Vou passar uma fotinha de um aqui. Bonitinho. Carinha, né? Mas olha lá. Azulzinha. Alguns enxergam até hoje essa aura neles. Tá bom? Vamos lá. E os estudos prosseguiram. Quando os outros investigadores, outros cientistas, eles começaram a perceber algumas crianças estavam muito inquietas, mas elas não eram necessariamente doentes. Então, existiam as crianças TDA e TDAH, mas também existiam as crianças cuja a aura, eles começaram a observar uma aura branca, que foram chamados de crianças cristais, que eram muito diferentes das crianças TDA e TDAH. E também as cristais eram muito diferentes no comportamento, tá, das crianças índigo. Então, vamos ver uma outra fotinha, uma coisa linda. Vamos lá. Então, essas crianças cristais, elas são mais dóceis, mas nem sempre elas atendem às nossas imposições de adultos. Mas elas são meigas, são mais afáveis, embora façam o que querem. De uma forma de autossuficiência, como se elas não precisassem de nós, tá? Elas nos olham, tá, como se estivessem conscientes de quem são. Elas são conscientes de quem são. E elas querem ser independentes, mas têm algumas dificuldades com as nossas imposições. Então, a partir
desses estudos concluíram que necessitavam de uma nova orientação psicológica e pedagógica, um novo método de educação, que eram as crianças da nova era. Essas crianças chegaram à Terra com a finalidade também de criar novos corpos. Hoje a neurociência sabe perfeitamente que o cérebro dessas crianças já não são iguais aos nossos mais. Nossos, que eu digo sou eu, tá, gente? Tá? Então, são diferentes. As conexões são muito mais rápidas. Eles são muito rápidos. Então, eles vieram para criar um biotipo de corpos humanos e cérebro, um modelo mais inteligentes e mais espiritualizado. Vou passar outro vídeo e vocês conhecem, vocês vão ver como essas crianças têm uma capacidade muito rápida de pensar. Olha a resposta que essa menina dá. Vocês conhecem? Quando você olha pra mim, você vê mais todo ou mais nariz? Eu vejo mais talento. A Fernanda é assim em casa, hein? Com essa cabeça ligeira desse jeito, com esse pensamento rápido. É assim. Ela foi muito verdadeira no que ela respondeu, assim. Por que não vão notar o nariz dele e o turbante? Isso não importa, né? Então eu respondi talento porque é o que eu realmente vejo nele. Tá vendo? Essa é uma delas. Então, eles também vieram para abrir um novo campo, o campo do sexto sentido, que nós estamos entrando lentamente. O sentido da percepção extrafísica, da intuição. E elas muitas vezes, algumas delas, elas podem até se comunicar entre elas só pelo pensamento. E elas conseguem manipular nós adultos, bobão, entendeu? Elas fazem isso muito bem. As meninas, geralmente o pai e os meninos, as mães. Ele tá me olhando aqui assim. Não é engraçado. Ela é boa mesmo? Entendeu? Muito. Então, essas crianças índigo, agora as índigos, tá? Eles se sentem como seres diferentes. Eles são como seres nobres, tá? Então, eles têm a impressão, então, certo, que são superiores aos pais. Eles sabem disso, tá? Eles acreditam merecer estar neste planeta. Que esse planeta foi preparado para eles. E foi mesmo, entendeu? E se surpreende quando não são compreendidos. Ou quando as pessoas não pensam da mesma maneira que eles pensam. Porque nós queremos impor as nossas regras a eles sem explicação. Tudo tem um porquê. E tem que explicar, verdadeiramente, porque eles querem aprender. Não é o fato de você falar assim, vai lá e faça isso. Alguns dizem, não faço. E não faço. Mas é. Eles exigem uma nova psicologia, porque é um espírito com uma grande inteligência vivendo num planeta que não é assim ainda. Eles não têm como usar ainda. Hoje a gente já tem mais, mas antes não. Tá? Então, eles se tornam rebeldes, irritam-se com facilidade e muitas vezes recusam a fazer tarefas que nós queremos impor a elas. Por exemplo, esperar em uma fila, ficar sentado mais que 3 minutos, não consegue, as crianças. Por quê? Porque eles têm ideias que vão facilitar aquilo que eles estão ali. Gente, por que não faz assim? Eles sabem disso, tá? Então,
chega a perturbar nós adultos acostumados com regras. Fomos criados com regras, tá? Eles não. Então eles se frustram com sistemas antigos, sistemas diferentes. Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que fazer desse jeito se eu posso fazer assim? Entendeu? Então, eles não concordam com as nossas ordens, com nossas imposições, caso não expliquemos a razão disto ou aquilo. Então, fazem as coisas, porém, da maneira delas. Não é igual antigamente, e que tinham medo, os nossos pais, nossas mães falavam assim: quando o seu pai chegar, você vai ver. Tô nem aí, entendeu? Eles ficam completamente indiferentes. Luiz, Sim. é 72 ou 82? 72, o nosso sistema solar começou, 82 a Terra entrou. Em 2052, completamente dentro. Tá? Mas desde 72 eles começaram a vir os primeiros, 82 começaram a vir mais, e assim. Tá? Mas a incidência mesmo é de 90 para cá. Ah, imagina. 90 canheiroso. Nossa. 2000 então? Ah, imagina. Isso em todas as camadas sociais, né, Luiz? Todas as camadas Todas sociais. as camadas Não há sociais. diferença. Não há diferença. O interessante é que Nenhuma. vieram também para impulsionar em todos os sentidos, né? Nas artes, né? Em todos os setores. Todos. Eles estão aí. Todos. Eles estão O problema espalhados. é que a gente não está se... Percebendo. O grande problema é que as escolas não percebem isso ainda. Já estão começando. Mas Tem algumas escolas muito. fora que estão começando. Sim, mas muito lento. Muito lento ainda. Mas já estão começando. Hoje tem 22 pedagogos que depois eles vão ver isso aí. Nós mesmos estamos aqui fazendo, né? Então daí tem que ter um jeito especial de lidar com esses seres especiais. Essas crianças índios, agora eu vou entrar aí agora, elas foram classificadas em 4 tipos especiais. O primeiro deles, chegaram antes, foram classificados como humanistas. Esses humanistas, se forem bem educados e receberem uma educação constante, de acordo com o seu estado de evolução e moral e disciplina, eles serão os futuros advogados, os futuros juízes, promotores, delegados de polícias. Então, Eles lidarão com a justiça. Por quê? Eles têm um critério de justiça muito apurado. Como na infância viveram e vivem num sistema injusto e corrupto, quando eles crescem mandando ver. Então, eles estão hoje em determinadas posições que nós estamos vendo atualmente, tá? São promotores, são juízes, que estão levando as barras da justiça sem medo, sem se corromperem, sem se importarem com ameaças. Eles estão aí e nós estamos vendo, tá? Estamos ou não? Estamos vendo, tá? Não é isso mesmo? Então, portanto, nós estamos observando, e que vem chuva, tá? Nós estamos observando que está tendo uma mudança. Esses cargos que sempre foram de pessoas mais velhas, mais idosas, e que governavam exclusivamente a interesse próprio, está mudando. E mudando bastante até. E nós, às vezes, não estamos dando conta. Por quê?
ficamos ligados ao lado negativo da vida, assistindo da Atena, sei lá quem, esses caras aí, doido aí, invade a sua casa com estrupo, com morte, com isso. A gente acha que o mundo está pior. Não está. O mundo está melhor. Muito melhor. Tem muita gente fazendo bem. Escondido, mas estão fazendo bem. Hoje eu vi no G1, olha que coisa fantástica, o grupo da igreja adventista na Dutra ajudando os peregrinos que estão indo para a Aparecida do Norte. Olha que mudança! Uma coisa fantástica. Então está mudando, graças a Deus. Então, até o ano de 2052, nos diz Joana de Ângeles, que vai se completar totalmente o mundo de regeneração. O ciclo cravou ali, tá? Mas é claro que não será o mundo dos beijinhos, mas será o mundo da fraternidade, neste mundo de regeneração. O segundo grupo são um grupo índigos artistas. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Cuidado porque eles são fantásticos, mas vamos lá. Como diz o nome, eles se dedicarão à arte também. Serão esplendorosos, mas serão inquietos, sem se definirem exatamente o que são. Tá? Se dedicarem à música, não compra um piano para eles, aluno, porque logo eles vão enjoar e vão chutar. Tá? Não compra um brinquedo caro para eles, porque para a criança índigo, ele não importa com o preço, ele quer o brinquedo. Tá? Então não diga que essa criança é destruidora, porque ele quer descobrir como ela foi feita. Para ele descobrir, ele vai desmontar. Como ele não sabe desmontar, ele quebra. Entendeu? Apenas isso. Então, é apenas curiosidade de como aquilo foi feito. Então essas crianças artistas, elas têm uma sensibilidade muito apurada. E essa sensibilidade apurada, eles podem se tornar-se criminosos seriais, homicidas, ou serial killer, né? Chique, não, nome chique agora, né? Porque na infância, contrariadas, recalcadas, elas criaram conflitos com as nossas exigências sem pensar. O descuido dos pais, que preferem pagar os babás para exercer a tarefa que a eles a vida delegou e que eles escolheram. Como não fazem a sua parte, essas crianças se tornam rebeldes e revoltadas. Sem ter o ensino moral que os pais deveriam ter ensinado, elas têm uma mente privilegiada e se vigam. Aquelas crianças que lá nos Estados Unidos, sei lá, chegam atirando em todo mundo, eles não têm consciência do que fazem. Se tornam crianças insanas. Porque querem chamar a atenção. Então não pense que toda criança índigo é um anjo. Não é. Eles são inteligentes. Mas não. Muitos deles não têm a moral. Cabe nós, os pais, a ensinar. Então essa criança tem uma alta capacidade, tem uma inteligência muito grande que, se não for direcionada, dá nisso. Por isso que nós sempre fazemos questão de falar isso. Se você tem uma religião, leve seu filho junto. Se você é católico, leve seu filho à igreja e ao catecismo. Se você é evangélico, leve à escola bíblica. Se você é espírita, traga para a evangelização. Mas não espere seu filho crescer, como eu ouço muito. Vou esperar o filho grande primeiro, para ele escolher Deus. Naquela palestra que eu fiz aqui sobre suicídio, tá? Nós percebemos que a maioria, só para vocês terem ideia, para relembrar, quem mais suicida hoje está na faixa dos 9 aos 20 anos de idade. Olha a idade. Não sou eu que estou falando. Tá?
E a causa principal concluída por todos foi o vazio existencial, a falta de Deus. Então, vamos lá. O terceiro grupo são crianças conceptuais. Elas têm uma capacidade imensa de saber como funcionam as coisas. Eles serão os futuros engenheiros, os construtores, que darão ao nosso planeta soluções. Aquele trânsito que não andam, eles vão criar jeito que aquilo vai andar, aquilo vai fluir, vão criar meio de transportes mais econômicos, tá? Eles darão, assim, com as suas obras, assim, a solução para um planeta melhor e mais feliz. O quarto grupo são chamados crianças interdimensionais. Eu tenho certeza que quase todo mundo já viu um desse em casa. Essas crianças têm a capacidade de lembrar de outras vidas. E essas crianças têm uma outra coisa. Eles já vêm desde a infância com uma mediunidade apuradíssima. Eles vão entrar em contato com espíritos sem ilusão, sem medo, sem nada. Quem não já chegou e falou assim: meu filho, você está brincando com quem? Com o anjinho, ou com fulano, ou com vovô, que já foi, tá? Entendeu? Está brincando com ele, tá mesmo, entendeu? Então eles terão essa facilidade muito grande. Isso tornou-se tão sério, tão científico. Olha, uma revista. Precisa de mais? Eu apresentei só uma, tá? Tem mais 6. Tá? Olha aí. A coisa virou séria. Vamos lá. Educadores reencarnaram um pouco antes dessas crianças reencarnarem aqui. Para quê? Para preparar métodos de educação para eles, tá? Então, eles dizem: não rotule a criança, índigo, cristal, sei lá o que, não sei o que, não interessa, tá? O importante é cuidar de educá-la, porque não será a escola que vai educar. A escola colabora, a educação é do lar. A Marta é pedagoga, tá? Ela sabe disso. Principalmente com os pais, não com os avós. Se alguém discordar disso, discuta com Joana de Anjos, porque isso é dela, tá? Vai lá e discute com ela. Tem um livro de Joana de Anjos chamado Constelação Familiar. É dedicado aos avós. Esses avós que apaixonam pelos filhos, pelos netos e até roubam de seus pais. Os avós, embora eles tenham a tarefa de colaborar na educação, eles não devem assumir. Se seus filhos procriam e não querem assumir, os avós não devem fazer, porque tornam os filhos irresponsáveis. É claro que existem situações e exceções, tá, gente? Mas às vezes nós tomamos aquela afeição e achamos que o filho não sabe educar o neto, ou a sogra. A sogra diz assim: aquela nora, né? Ela é terrível. Ela não é uma mãe, ela é uma fera. É o que a criança merece. É o que ela precisa. Que ela não nasceu ali por acaso. Além, tá? E também os avós não devem ficar interferindo no relacionamento dos casais. Se a parceira escolheu aquele parceiro, ela que o suporte. Ela que o suporte. Foi ela quem escolheu. Então, uma das regras de ouro de Cristo: não faça aos outros então não interfere, tá? Os avós também não devem causar briga entre os casais próximo das crianças. E bem longe, né?
Quando algo parecer errado, chame os pais e fale com eles, né? E tudo mais. Evitando aquelas clássicas rixas, né? A sogra outra vez. Aquela mulher roubou o meu filho. Roubou nada. Entendeu? Ele precisa de uma mulher, de uma família que a mãe não pode exercer. Tá? Ou o pai, imagina aquele sujeito roubou a minha filha, minha boneca. Acabei tempo de boneca já, né? Chega, né? Então, ele escolheu exatamente aquilo que ele precisava dentro do grau de evolução emocional e espiritual que ele precisava. Vou ter que correr, porque a hora também está indo e eu não posso passar, tá, gente? Tem que ter a segunda. Oi? Vai ter que ter a segunda palestra. Então a criança, ela é um ser em formação, ele é um espírito evoluído, mas a criança deve ser tratada como criança. Tá? Uma vez, Dalai Lama estava dando uma palestra e ele viu uma criança muito pálida lá, e ele chamou essa criança ao palco e deu para ela o microfone e falou assim: diga o que você quiser. Ele entendeu, né? Ele disse assim: eu tenho câncer, mas eu sou criança, eu quero brincar, deixe-me brincar, depois cuide da minha doença, porque eu sou criança. As pessoas choraram. Então a criança merece um tratamento especial. O nosso método de educação para adulto não pode ser aplicado a essas crianças que são muito evoluídas no seu QI, emocionalmente e moralmente. Então a educação com amor, ela é dada no lar. A escola colabora. Quantas vezes os pais falam assim: eu ir à reunião, à escola, sobre o meu filho, isso é coisa inventada pela escola. Mas quem disse isso? Quer dizer que a escola que vai se interessar pelo meu filho e não eu. A escola que vai corrigir o meu filho e não eu. Então precisamos de um método de educação e disciplina diferente. Então essas crianças precisam de um novo método de educação, principalmente evitando o não sem explicação. A rima, viu? Bonitinho. Não, então sempre explicando a razão por que você deve comportar-se corretamente. A educação é dada no lar. A escola instrui, orienta a família, educa. Mas para a escola integral, né? A parte da manhã, uma escola normal, é a parte da tarde para a educação. Mas a orientação Porque não tem é da, mais dentro de casa. a orientação é da escola, mas a educação é dos pais. Com os seus hábitos, com os seus exemplos, a criança só vai aprender com os pais. Essa parte moral é com os pais. Não é. A escola nunca vai dar isso. Luiz, mas hoje em dia tem tanta família que precisa trabalhar e deixa as crianças o dia inteiro na creche. Como é que vai fazer isso? Vamos ter problemas. Por isso que nós falamos ali, há exceções. Entendeu? Há exceções. Mas eu faço um curso em São Paulo que a filha do doutor Nair Ribeiro está estudando também lá. Muito rico eles são. Não tem babá. Ela faz questão de criar os próprios filhos. E o motorista lá, ele também não tem a condição que ela tem, ele também faz questão, aprendeu de criar os seus próprios filhos. Isso vai mudar, tá, gente? O planeta está começando a virar um pouquinho aí. Mas vamos lá.
Se o tempo que os pais tiverem com a criança for de qualidade, nós temos 24 horas. Sim. Pode Aí, trabalhar 8 muito, e o resto muito, das horas muito você bem. vai custo daí. A resposta foi Não fantástica. adianta você ficar o dia inteiro com a criança, a criança não vai ter uma qualidade de vida, um conforto e não vai ter atenção dos pais. Assim. O que você disse foi ótimo, tá? Porque hoje os pais chegam em casa e preferem dar coisas, porque dar coisas eu ficar livre deles, do que dar ser. Aí eu dou o meu. É muito mais fácil, na verdade. Muito mais fácil, eu dou um tablet para ele, fica quieto lá e pronto. Então, o computador de última geração, Exatamente. o quarto dele. Entendeu? Bom aqui hoje? Tá bom aqui hoje? Tá bom? Uma coisa, Luiz, que anula tá muito a criança, eu acho também. Uma vez eu ouvi uma palestrante falando na área de educação. À noite, o horário que a família tem para interagir é quando o pai e a mãe falam: espere que eu estou vendo jornal, espere que eu estou vendo novela. Quando a criança vai se expressar. Tem uma historinha, né, que o filho fala assim: pai, quanto custa o seu tempo? Ah, pagar o seu tempo. É verdade. Porque ele se vai no tempo custa Fantástico. dinheiro. E quanto Aquela custa o história. seu tempo? Fantástico. Aquela história foi daquela grande apresentadora nos Estados Unidos que ganhava uma fortuna. Mas se for contar aqui, eu vou. Eu estou até já pulando já, gente. Então vamos lá. Estão chegando os grandes missionários, essas crianças cristais. Eles vêm com a finalidade de tornar o nosso planeta melhor. Tá? Eles já vêm com uma parte moral muito fácil. Mas nós, os pais, temos a preguiça ainda de vir, por exemplo, a evangelização aqui, sábado. Ah, não vou levantar sábado para levar o meu filho lá de jeito nenhum. Mas tem. Então, se você não tem tempo, traga aqui. Ou na igreja, ou no catecismo, ou sei lá onde você vai. Plantando sementinha, né? Você já está plantando. Entendeu? Então, o que ela disse, o que vocês colocaram aqui foi show para você também. Aqui, ô Luiz, essa aqui eu reclamava, a campanha do quilo dava um jogo. Água de manhã cedo. Você traz a mãe, viu? Domingo. Você traz a mãe, viu? Agora eu não trago meu na evangelização porque eu não consigo. Você traz a mãe, viu? Ele dorme tarde e acorda tarde. Eu não consigo chegar com ele aqui na evangelização. Mas ela levantava domingo para pedir de porta em porta, campanha do quilo. Aí hoje tá aí, ó. Vamos lá. Então, gente, eu vou ter que já começar encerrando já. Tá? Então, assim, esse assunto dá 3 horas, gente. Isso aqui dá. Isso é um seminário, isso não é palestra não, tá? Continua falando que a gente vai ver em casa depois, então. Mas assim, então, Allan Kardec, ele fala dos sinais dos tempos. Muita gente pensava que seria o fim do mundo. Que final do mundo que é? Entendeu? Tá? É o fim de um ciclo e o início de outro. A mudança dos seus habitantes, tá? A chegada dos bons e nos maus. Então, gente, é praticamente a nossa última encarnação. Vamos pegar aquele avião ali, tá? Vamos pegar aquele avião ali. Já sabe que não tem amendoim nem avião. E sem amendoim, entendeu? Então, gente, eu vou passar um filmezinho aqui. O Emmanuel está com 16 anos atualmente. Então, mas ele vai atuar na área de educação. Ele veio atuar na área de educação. E Joana de Ângeles estava reencarnada para atuar na área psicológica. Olha aí. E não só eles, tá, gente? Estou reencarnando vários outros que vão. Ele é um deles, olha, eu vou passar um filmezinho aqui, vocês também conhecem, mas vocês vão ver que eles falam bem joinha aqui, tá bom? Falam sobre isso. Estamos já encerrando já, tá? Chega, entendeu? Vocês lembram? Entendeu, Bial? Com licença. O que são essas crianças? Desde janeiro me perguntam isso o tempo todo. Aliás, eu me pergunto o tempo todo. O que são essas crianças? O que está acontecendo?
aconteceu aqui? O que vocês fizeram? Na primeira palavra da música, na primeira nota, já tinha um monte de gente chorando. Tinha gente que chorava na vinheta do programa. Aconteceu. O que são essas crianças? Eu acho que hoje, depois de passar meses com vocês, eu tenho uma resposta. E eu vou tentar resumir o que todos nós sentimos. Feita essa introdução, eu gostaria de dizer que quando eu tinha 10 anos, eu não conheci ninguém parecido com você, Rafa. Quando eu tinha 11 anos, eu não conheci ninguém como você, Pérola. Quando eu tinha 15, não conheci ninguém como você, vai. Ninguém. Vocês são diferentes. E eu não estou falando só de vocês finalistas, eu estou falando de todo mundo, inclusive os que não chegaram até aqui. E estou falando com você que está aí assistindo, tem a idade deles, assistindo o programa, mas vai ser médico, engenheiro, cientista, o que você quiser. Estou falando de uma geração. Vocês são a evolução. Vocês se comportam de formas surpreendentes. Todas as expectativas que tínhamos eram baseadas nas gerações que a gente já conhece, na minha geração. Só que vocês surpreenderam todas as vezes. Reagiram de formas inesperadas, criativas, em todas as fases do programa. Por mais que a gente queira se distanciar de tudo que está acontecendo à nossa volta, não é coincidência que essa geração especial apareceu justamente num dos momentos mais sombrios da história do nosso país. Em meio a tanto ódio que a gente está vendo lá fora, vocês criaram 90 minutos de amor todo domingo. No momento em que todos estamos preocupados com o nosso futuro, o futuro apareceu, subiu no palco e cantou. E aí nós choramos, de alegria, de alívio, de esperança. Choramos muito porque vocês são puros. O canto de vocês, as falas de vocês são de verdade. Os sentimentos são honestos. E honestidade é o que nós estamos precisando e procurando. Foi por isso que vocês amoleceram até os corações mais calejados. Vocês são corajosos. E é com coragem e honestidade que a geração de vocês vai mudar o país. Porque a minha geração... Obrigado, muito obrigado. São vocês. Porque a minha geração, a gente falhou. Eu acho que a gente falhou. A gente está aqui se esforçando, correndo contra o tempo, mas vocês vão herdar um mundo razoavelmente quebrado. E é por isso que Deus criou bem agora uma geração evoluída, mais inteligente, mais amorosa, mais honesta, mais corajosa. Criou vocês. Mudem o mundo. Cantem, gritem, que a voz de vocês seja ouvida cada vez mais alto. Sejam felizes. Beijos do Titi. Concordo? Então, gente, para encerrar. Oi? Ah, não, ainda não, peraí. Para encerrar só, gente, eu sei que eu vou contar uma história aqui, né? Ainda fala 5 minutos, tá? Havia um homem, ele ficou viúvo e tinha somente um filho. E esse filho foi convocado para a guerra. E na guerra, ele foi morto. Ele deu a sua vida para salvar a vida de um arameu. E o pai ficou depressivo. E ele tinha muitas obras de artes caríssimas, milionárias, esses Renoir, Picasso, Van Gogh, esses troços, né? Ele vivia entre aquelas telas maravilhosas e caras e não saiu de casa nunca mais. Nunca mais ele saiu de casa, mesmo sabendo que o filho deu a sua vida para salvar a de outro. Até que um dia bateu a sua porta um jovem. O mordomo foi atender. E o jovem disse assim: eu gostaria de falar com o patrão seu. O mordomo disse: ele não recebe ninguém há muitos anos. Ainda mais assim, na hora. Mas eu servi com o filho dele. Eu vi os últimos momentos do filho dele e queria contar isso para ele. O mordomo tomou um susto, falou: espera um pouquinho. Correu lá e disse: Senhor, é um veterano, é um soldado que serviu com seu filho
ele gostaria de contar os momentos do seu filho. O homem desceu correndo, apressado, renovou-se um pouco. O jovem tinha um embrulho em sua mão. Ele falou: entra, por favor, me conte. Contou para ele lá o que tinha acontecido. E disse assim: seu filho, uma granada foi jogada em frente a mim. Quando ia explodir, eu não tinha a menor chance. Eu ia morrer. O seu filho saltou na frente e a granada pegou nele e salvou a minha vida. E eu pintei um quadro retratando os últimos momentos do seu filho. Ele trouxe de presente. O homem abriu aquilo apressadamente. Não era uma obra de arte, igual ele tinha muitas obras, ele entendia de arte. Não era uma obra acadêmica, mas ele viu perfeitamente a afeição do filho, sereno, jogando-se na frente. Ele viu aquela pintura, ele se emocionou e ofereceu uma grande recompensa em dinheiro àquele jovem. Ele disse: Senhor, sou eu que sou grato, a minha vida que foi salva. Eu que vim aqui para te agradecer, somente isso. O Senhor não me deve nada. E virou as costas e foi embora. Não deixou nome, endereço e nada. O Senhor colocou a obra, aquela tela, no meio daquelas obras caras. Alguns meses após, ele veio a falecer. E os colecionadores ficaram loucos pelas obras de arte dele. As obras de arte dele foi leiloada na grande galeria de Londres. Todas as obras de arte lá, e os ricos, os milionários, tudo querendo comprar aquelas obras de arte caras lá. O leiloeiro começou: vamos começar. E começou com a obra, com a tela pintada do filho dele. Alguém dá um lance? Ninguém respondeu. Alguém dá um lance? Ninguém respondeu. Alguém dá um lance? R$10? Alguém falou assim: passa esse lixo, joga isso fora, a gente quer os Van Gogh, os Renoir e tal. Isso é um lixo, joga isso fora. Não posso. Alguém dá um lance? Uma vozinha lá no fundo falou assim: R$20. Leiloeiro: alguém dá mais? Não. Vendido para o cavaleiro dele. Terminou o leilão. O pessoal: mas como? E as obras de artes, os Renoir, os Van Gogh? No testamento do patrão diz o que é o seguinte: quem comprasse essa tela levaria todas as outras telas. O jardineiro da casa que comprou a tela do filho, ele ficou rico. Então, em nossas vidas, há telas de alto preço, mas somente uma tem valor. Aquela que expressa o amor, aquela pela qual um homem singular de Nazaré deu a sua vida pela nossa vida. E para perpetuar a arte do amor e da compaixão. Muito obrigado a todos. Outra vez eu agradeço aos ouvintes caridosos. Muito obrigado e que Jesus acompanhe todos em seus lares. Oi? Não, só tem livro. Vocês também são terríveis, hein? Que horror. Alguém tem um? É, a Vânia Rocha. Ela foi embora. Perdeu. 3. Esse livro é lindo, hein? Só para mim. 27. Livro do Espírito ou Evangelho? Livro dos Espíritos. 38. Livro, ainda tem um livro dos Espíritos ou Evangelho? Ainda tem um de um de outro, hein?
Agora vai. 48? Já vou baixar. Ah, baixar? 10. Eu. Qual deles? Vai, calma. Não enxerga. Livro dos Espíritos ou o Evangelho? Dos Espíritos. Então vai ser 17. Agora sobe. Sobe então? 22.